Uou! E aí família, beleza? Meu nome é Lúcio Malta. Eu sou do LMF Figures do grupo e a gente está aqui para fazer o primeiro review do LMF Reviews do YouTube. Mas por que surgiu essa ideia de fazer um review? A gente pensou o seguinte, a galera sempre pergunta, por que você não faz um review sobre as figuras que chegam? Temos muitos lançamentos, as figuras não param, então para começar aqui, a gente vai abrir o nosso canal LMF Figures, Reviews by Lúcio Malta. Solta a vinheta. A figura escolhida foi essa aqui. É o Homem de Ferro Mark 47 da Hot Toys, inspirada no filme Homem-Aranha de Volta ao Lar. E esse filme aqui ele é interpretado pelo ator Robert Downey Jr. O Homem-Aranha de Volta ao Lar foi uma parceria com a Sony e a Marvel Studios. Ele foi estreado no Brasil em 6 de julho de 2017 e a 7ª aparição do herói nas telas. Além disso, a gente vai ter ainda Vingadores 3, Guerra Infinita e Vingadores 4 já confirmado. Vamos ao que interessa, né? Essa é a MMS 427 e a D19. O que significa? Essa já é a 417ª figura da Hot Toys e a 19ª Diecast. A Diecast ela tem essa caixa já padronizada, já característica da Hot Toys. Ela vem nesse tipo de um acrílico, um plástico, não sei, ele é mais duro. Essa arte ela já está bem padronizada, né? E quando você abre ela, você tem dentro dela uma outra caixa, uma subcaixa de proteção, que é uma caixa de isopor, né? Que aí sim você tem a figura. Já padrão da Hot Toys, você vai ter a figura aqui na caixa de isopor e atrás os acessórios. Beleza? Vamos lá família, estamos de volta agora para mostrar o bichão aí, o Mark 47. Tá pronta, botei à disposição como é que ela vem na caixa, né, com todos os acessórios. É isso aqui, quando a gente compra a Mark 47, é esse aqui que a gente está levando. Tem todos os acessórios, a figura, a armadura e à disposição eu coloquei para facilitar e a gente ganhar tempo, tá? A caixa é exatamente essa, padrão já da Diecast. Vem com a numeração, o filme, o nome, Mark 47, Diecast, MMS 427 D19. Beleza? Abriu a caixa, a gente tem outra caixa. A caixa de isopor, né, padrão também das Diecast. E como é que funciona? Na parte da frente da caixa de isopor, a gente tem a armadura com os acessórios. E na parte de baixo, tem o resto dos acessórios complementares, manual e base. Como já padrão da Diecast, as baterias e a chavinha Phillips vem aqui para facilitar. E temos também uma pinça também, porque vem bateria pra caramba e dá uma ajudinha legal. Eu já deixei as baterias dentro da Mark, que é pra gente ganhar tempo, né? E vou mostrar onde que elas ligam, como é que funciona. A gente tem a primeira aqui no tampo da cabeça, os olhos, ombro. A gente tem acende atrás, ombro esquerdo e ombro direito, né? Essa é a parte do ombro que tira, ela também é da Diecast. E vem um encaixe bem apertado, eu tive bastante dificuldade de tirar essa parte aqui, tem que tomar bastante cuidado. A parte de dentro, aqui, do antebraço, acende. Palma da mão e os braços também na lateral. Atrás, a gente, quando acende, vai ligar a parte das costas e o peitoral também com as laterais aqui. Fica bem bacana, bem bonito.
E para finalizar, atrás, na parte de trás da coxa, a gente acende a lateral da perna todinha. Então, uma armadura muito imponente, é um repaint da marca 46, né? Mas com algumas novidades que eu vou mostrar ao longo aqui. E é uma armadura que ficou bastante imponente pela diversidade das cores, esse prateado meio chumbo, ficou bem bacana, né? As articulações dela são muito boas, né? A gente tem, para facilitar aqui a angulação da perna, né, esses flaps aqui laterais que facilitam bastante, e uma angulação de joelho duplo, cotovelo duplo também. Os ombros, eles são individuais, então também facilita bastante para a movimentação. E deixa eu botar o tampo para ficar bacana. E ela ficou muito bonita. A mãozinha, aquela mãozinha tradicional, né, dela, que vem com todas as articulações, e vem a mãozinha também para facilitar a propulsão aqui, o tiro. Tem essa opção para você botar no punho no antebraço de míssil, ou também pode deixar ele liso, né? Eu botei um de cada para vocês poderem ver. E no ombro a mesma coisa, pode ser atirando ou liso também. A parte da pintura, só na parte vermelha dela que a gente tem esses detalhes de dano, né? De dano de batalha, que é bem real para dar uma realidade. A parte de prata e de chumbo a gente não tem esse tipo de pintura não, né? A gente só vê essa diferenciação na parte da pintura vermelha mesmo, né? No pezinho aqui, vou mostrar que tem uns flapzinhos também, né? E o detalhe que atrás não tem aquele botão, né? As outras diecast tem um botãozinho, tem umas de plástico também, que é para poder facilitar aquela pose chamada landing pose, que é o pose de desembarque, aquele soco no chão. Essa não tem não, mas ela é bem articulada, né? Inclusive, quase que eu esqueci de mostrar para vocês, com relação ao torso aqui dele, ó, né? Para facilitar, ó, ele mexe bastante, ó, que é para poder fazer a pose. Só puxar, cuidado. Beleza? A gente tem aqui os pares de mãos, são um total de 1, 2, 3, 4 pares de mãos. A novidade, esse par de mão aqui simulando o tiro. Tem essa novidade que não tem na 46, só vem na 47, esse capacete oco, que é bem legal. Você pode botar faceplate nele também, se quiser, para como se fosse a armadura sem o Tony Stark dentro, né? A head do Stark é praticamente a mesma da Mark 46. Qual é a diferença dessa head? A diferença é que ela não vem com o olho roxo, né? Ele vem sem nenhum tipo de dano, né, de luta. E vem perfeito. E vem com esse óculos a mais também, que na Mark 46 não tem. Posso falar sem sombra de dúvidas que essa é a melhor head sculpt já feita do Tony Stark, representada pelo Robert Downey Jr., fabricada pela Hot Toys até o presente momento. E se você quiser botar a head com a Mark, tem esse colar aqui, que é para botar junto com a armadura e ficar bem... não tem nenhum tipo de diferença, né? Ficar bem harmônico, digamos assim, né? Outra novidade, esse dronezinho aqui, ó, se não vem na Mark 46, né? E você monta ele junto com o suporte da base, né? E você pode montar ele de várias maneiras, né? Porque ele vem com dois simuladores de raio e pode ligar nessa pecinha aqui, que é totalmente articulada também, né? A base do drone é essa que liga diretamente na haste da base da Mark 47 propriamente dita, e ela é aquela base que é articulada. Você pode botar com ou sem drone. O que ela tem de erro aí? O que a Hot Toys pecou? Esse simulador aqui de raio é para o pé, que é para simular o voo, né, decolando, né? É bom, é ótimo, é legal, bem bacana. Mas o que acontece? Como a Hot Toys ela botou a base básica, um suporte básico, não botou o mesmo tipo de suporte para a Mark, né, que fez para o drone, que é aquele suporte que tem aquela pinça. O que acontece? A Mark da diecast é muito pesada. Então quando você coloca ele,
a tendência é ele descer. Então, como você vai fazer uma pose de voo, se você não tem aquele suporte, aquele Dynamic Stand, né? Não vai dar certo, cara. Então, a Hot eu não sei por que aconteceu, pecou nisso aí, não vai dar muito certo. Vem esse manual, vou te falar que esse manual, para essa figura, ele é muito importante dar uma olhada bem boa. Porque além de você poder se inteirar de onde que ficam a posição das pilhas, quais são as pilhas, são 3 tipos de pilhas diferentes, né? E você vai ter uma série de informações aqui muito úteis com relação também às articulações. Então é isso, galera. Tá aqui, agora eu vou para a parte final do nosso review. Espero que vocês tenham gostado das dicas e espero que vocês tenham entendido também como é que funciona mais ou menos esse esquema do diecast, o que a gente teve de aperfeiçoamento, de novidade, e as dificuldades também e os defeitos, né, apresentados. Esse foi o review da Mark 47. Não tem nem o que falar, a figura tá incrível. A pintura dela tá imponente, ela é um repaint da Mark 46 sim, mas cara, tá muito mais bonita. Eu acho que já fez o bastante. A gente vai ficando por aqui, toda semana a gente vai ter figura nova, lançamento, novidade, tudo que tá rolando no mundo Action Figures, um sexto. Se inscreve no canal, dê o seu like, aproveita, curte, fala com os amigos. Essa vai pra coleção, é isso.